O barulho da caneta no caderno de couro contrastava com o silêncio da sala de reuniões. João Silveira, aos 32 anos, herdeiro do grupo Silveira de Imóveis, tentava disfarçar a tensão. Estava cercado de homens mais velhos, engravatados e experientes. Eles o observavam como quem aguarda o tropeço de um novato. Esse menino não sabe nem o que faz com tanto patrimônio. Vai afundar o que o pai dele levou 40 anos para construir. A frase saiu baixa, mas cortante, de um dos diretores mais antigos. João fingiu não ouvir. Por dentro, doía. Ainda se lembrava de quando acompanhava o pai em visitas a terrenos e obras. Era um menino curioso, mas sempre à sombra do pai, o temido e respeitado Rubens Silveira. Rubens falecera havia poucos meses. Deixou para o filho um império e uma sombra difícil de preencher. A pressão por mostrar resultado crescia a cada reunião. E naquela manhã, a oportunidade parecia ter chegado. Ao lado de João, sentava-se Orlando Machado, o braço direito do pai por mais de 20 anos. Um homem de fala calma, cabelos bem penteados, mas com olhos que pareciam observar tudo. Temos um problema na loja da Rua São Sebastião, número 300. A costureira está com 4 meses de aluguel atrasado, disse com uma frieza calculada. João folheou os papéis. O nome da inquilina era Marta Almeida, dona de um pequeno ateliê. O valor devido? Pouco mais de R$ 10.000. Seu pai sempre foi mole com esse povo, completou Orlando. A nova gestão precisa mostrar firmeza. Alguém sugeriu transformar o espaço em uma franquia de cosméticos. Pagam 30% a mais, no mínimo. Os números começaram a dançar na cabeça de João. Era a sua chance de mostrar liderança. Orlando, como quem lança um desafio, disse: melhor você entregar a notificação pessoalmente. Passa a imagem de seriedade. João assentiu, ainda que hesitante. Pegou os documentos, guardou no paletó e se levantou. Quando saiu da sala, todos o seguiram com os olhos. Talvez, pela primeira vez, sentissem que ele estava agindo como o chefe que esperavam. Dirigindo pelas ruas de Belo Horizonte, João tentava se concentrar no caminho. A Rua São Sebastião ficava num bairro tradicional, misto de residências antigas e pequenos comércios. Ao chegar no número 300, parou diante de uma loja modesta, com uma vitrine simples. Um manequim usava um vestido de festa azul escuro, claramente feito à mão. Acima da porta, uma placa desgastada dizia Ateliê Marta Almeida. João respirou fundo. Lembrou-se do que Orlando dissera: seja firme, nada de conversa mole. Ao entrar, o som de uma máquina de costura cessou. O aroma de tecido novo se misturava ao cheiro suave de lavanda. O ambiente era acolhedor, organizado e cheio de detalhes que mostravam que ali havia mais do que apenas trabalho. Havia história. De trás de um balcão, surgiu Marta, uma mulher de cerca de 40 anos, pele clara, cabelos presos num coque rápido, olhos atentos. Vestia um avental florido sobre uma camiseta simples. Boa tarde, posso ajudá-lo? Procuro a senhora Marta Almeida, disse João com um tom mais profissional que conseguiu. Sou eu. O sorriso dela era gentil, mas sumiu assim que ele se apresentou como proprietário do imóvel. João retirou os papéis. Devido à inadimplência dos últimos meses, preciso entregar esta notificação. A senhora tem 15 dias para quitar o valor ou desocupar o imóvel. Marta ficou em silêncio por um momento. As mãos tremiam levemente quando pegou os documentos. Mas isso está errado. Eu paguei. Foi até uma gaveta e tirou um envelope com vários recibos.
começou a mostrá-los, um a um. Janeiro, fevereiro, março, abril, todos pagos. João examinou os papéis. Tinham carimbos bancários e datas coerentes. Mas e os registros da empresa? Senhora, os comprovantes parecem reais, mas os dados que temos mostram inadimplência. Marta olhou para ele com um misto de frustração e dignidade. Olha ao seu redor. Este lugar é tudo que eu tenho. Construí com minhas próprias mãos. Não deixei de pagar nenhum mês. Se há erro, não é meu. João começou a notar detalhes que não tinha visto antes. Fotos na parede com clientes felizes, cartões de agradecimento, moldes de vestidos, revistas de moda. Tudo organizado, tudo com carinho. Posso levar esses comprovantes para análise? Perguntou. Marta hesitou. São minhas únicas cópias, mas... Pode. Só peço que me devolva. João guardou os papéis no bolso e, sem saber por quê, perguntou. Quanto tempo a senhora tem esse ateliê? 17 anos. Comecei aqui quando minha filha era pequena. Ela me ajudou a pintar as paredes. Hoje, ela está na faculdade, estuda design. Tudo o que fiz foi para garantir um futuro para ela. João se despediu, prometendo analisar a situação. Quando voltou para o carro, sentia-se estranho. A papelada que antes parecia apenas burocracia, agora pesava no bolso. Pela primeira vez, duvidava do que havia sido instruído a fazer. No caminho de volta, a imagem de Marta ajeitando os papéis não saía da cabeça. Tinha algo naquela mulher, algo que desafiava o sistema que ele herdara e o fazia questionar tudo. João voltou ao escritório no final da tarde. Com os comprovantes de Marta ainda no bolso, entrou direto na sala administrativa, onde Orlando digitava algo no seu notebook. E então, encontrou nossa inquilina? Perguntou sem desviar os olhos da tela. Ela encontrou comprovantes de pagamento, todos carimbados. Parecem reais. Respondeu João colocando os recibos sobre a mesa. Orlando franziu a testa, pegou os papéis e analisou com calma forçada. Recibo a gente pode falsificar. Isso aqui não vale nada se não está no nosso sistema. Você é novo, João, mas precisa entender. O sistema que manda. E o sistema mostra que ela está devendo desde janeiro. Mesmo assim, quero verificar os extratos bancários da empresa. Se ela pagou, o dinheiro tem que ter entrado em alguma conta. Retrucou João sentindo uma firmeza que surpreendia até a si mesmo. Orlando sorriu de canto, como que intolerável a teimosia de um principiante. Claro, vamos pedir para a contabilidade levantar tudo, mas te garanto, ela está mentindo. João assentiu, mas algo o incomodava. Talvez o modo frio com que Orlando descartara os comprovantes, ou o fato de que evitava olhar nos olhos ao falar sobre Marta. No dia seguinte, chegou cedo ao escritório. A secretária havia deixado um envelope sobre sua mesa com os extratos bancários dos últimos meses. Trancado na sala, João começou a revisar, linha por linha. E então, notou algo estranho. Nos dias em que Marta dizia ter pago, havia transferências com os mesmos valores, mas para uma conta diferente. Ligou imediatamente para o banco. Após algumas confirmações de segurança, a atendente respondeu: essa conta pertence a Orlando Machado. O mundo parou por alguns segundos. O homem de confiança de seu pai, desviando dinheiro de uma costureira. João sentiu o sangue gelar, mas não podia agir sem provas sólidas. Ligou para um contador antigo da família, Marcelo, pedindo uma auditoria discreta. Horas depois veio a bomba. João, não é só a Marta. Há pelo menos mais 3 inquilinos com o mesmo padrão. Os boletos que recebem têm códigos alterados. O dinheiro vai para contas fantasmas ligadas ao Orlando. Era pior do que ele imaginava. Orlando estava usando a estrutura da empresa para roubar. E estava fazendo de João o rosto da injustiça, o entregador da notificação, o herdeiro cruel. Respirando fundo, organizou todas as evidências. Quando Orlando entrou em sua sala no fim da tarde, como fazia todos os dias, João já o esperava com a pasta aberta. Orlando, preciso que me explique isso aqui. Empurrou para ele um dos extratos com os depósitos suspeitos.
O rosto do administrador permaneceu calmo, mas seus ombros enrijeceram. São movimentações internas, nada fora do comum. Para sua conta pessoal? João foi direto. Orlando suspirou e recostou-se na cadeira. Você não entende a pressão de manter uma empresa desse tamanho. São 15 anos carregando esse império enquanto sua família vivia em mansões e festas. Eu fiz o que achei justo. Justo? Roubar uma mulher que trabalha com as próprias mãos desde menina? Justa devolver cada centavo e se demitir agora. A máscara de Orlando caiu. Levantou-se de forma brusca, apontando o dedo. Se me denunciar, Ricardo, eu derrubo essa empresa inteira. Tenho documentos, coisas do seu pai, coisas que ninguém quer ver expostas. Era uma ameaça clara e cruel. João sentiu o peso da chantagem. Você está me chantageando? Estou me protegendo. Se você for esperto, faz o mesmo. Orlando saiu da sala como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, João já havia tomado a sua decisão. No mesmo dia, ligou para Marta. Precisava vê-la. Chegou ao ateliê no início da noite. Ela estava ajustando um vestido infantil, olhos cansados, mãos ágeis. Quando o viu, seu semblante se fechou. Descobriu algo? Perguntou seca. João assentiu, envergonhado. Descobri. A senhora estava certa. O Orlando estava desviando seus pagamentos. Ele fraudou os boletos. O dinheiro que a senhora pagou foi direto para a conta dele. Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sentou-se devagar, como quem precisava de apoio. Eu sabia. Sabia que havia algo errado, mas ninguém acreditava em mim. Eu não acreditei e me arrependo disso mais do que posso explicar. Vim aqui para pedir perdão. Marta o olhou nos olhos. Por quê? Por que você quis me tirar daqui sem nem me ouvir? João engoliu seco. Porque eu queria provar para minha família que era forte, que podia liderar e ser firme. Mas escolhi ser frio e injusto. Ela respirou fundo. E agora? Agora vou devolver seu dinheiro, com juros, e vou tirar o Orlando da empresa, mesmo que custe tudo. Você tem certeza disso? Marta perguntou com um olhar misto de dor e compaixão. Tenho, porque não é só sobre dinheiro, é sobre o tipo de homem que quero ser. Ela caminhou para a vitrine e olhou para a rua. Crianças brincavam na calçada. O que mais me machuca não é o dinheiro, é ser julgada, sem ser ouvida. Olharem para mim e só verem uma inadimplente. E o senhor fez isso. Eu sei, mas quero mudar isso. Começar de novo. Ela voltou-se para ele com olhares marejados. A confiança é como o tecido. Uma vez rasgada, nunca mais é igual. João abaixou a cabeça. Mas posso tentar remendar? Marta hesitou. Pode, mas vai ter que costurar ponto por ponto. Nos dias seguintes, João mal conseguiu dormir. Passava as madrugadas revisando documentos, cruzando informações, reunindo provas. Era como costurar um manto de verdades escondidas com linhas finas e delicadas, tentando não rasgar o que ainda restava de sua família e da empresa. Quando enfim confrontou Orlando com as provas, esperava um pedido de desculpas, talvez até um gesto de arrependimento, mas recebeu apenas frieza e ameaça. Você não vai me derrubar sozinho, João. Se me expor, levo tudo comigo, inclusive o que seu pai deixou escondido por anos. Na manhã seguinte, a bomba explodiu. João foi chamado para uma reunião de emergência com Marcelo, o primo advogado da família. O rosto dele estava sério como pedra. Sobre a mesa, uma pasta aberta revelava documentos antigos, contratos duvidosos, movimentações suspeitas. Ele trouxe isso para mim ontem à noite. Ele tem provas de que o seu pai fazia acordos irregulares há mais de 10 anos e que você, agora, está ameaçando a reputação da família. João sentiu o estômago despencar. Ele quer que você pare de investigar. Aceite que os inquilinos estavam inadimplentes e deixe tudo como está. Em troca, nada disso vem a público. Mas isso é chantagem. É sobrevivência, respondeu Marcelo friamente. Você quer mesmo ser lembrado como o herdeiro que destruiu o nome Silveira? João saiu da sala zonzo.
Estava num beco sem saída. Se denunciasse Orlando, a sujeira da própria família viria à tona. Se ficasse calado, estaria traindo pessoas como Marta. À noite, ligou para ela. Preciso falar com você, urgente. No dia seguinte, Marta o recebeu na ateliê. Ele contou tudo. Sobre a chantagem, sobre os documentos, sobre a chance de limpar a empresa ou se afundar junto com ela. E o que você vai fazer? Perguntou Marta firme. Eu queria devolver seu dinheiro, resolver seu prazo e seguir em frente. Mas agora percebo que não é sobre uma pessoa. É sobre todos que foram enganados, sobre o que essa empresa se tornou. Ela o escutava com atenção, olhos fixos, mãos cruzadas sobre o colo. Eu não sei o que é certo. Se me calar, salvo minha família. Se falar, perco tudo. Então a pergunta é: o que você está disposto a perder para poder dormir em paz? Disse Marta com a serenidade de quem já perdeu muito e sobreviveu. No dia seguinte, João reuniu os tios, primos, advogados. A velha matriarca da família, Dona Beatriz, de 82 anos, estava presente. Foi ela quem falou primeiro. Meu neto, o que é isso que você está fazendo? Orlando sempre foi leal ao seu pai, e agora vem você com acusações sem fundamento? Não são acusações, vó, são fatos. Estão aqui, registrados, comprovados. Ele desviou dinheiro de inquilinos, fraudou boletos, manipulou contas. Tio Ernesto bateu a mão na mesa. Isso é absurdo! O nome Silveira vale mais que qualquer lojinha de costura. Não é uma lojinha. É o sustento de uma mulher honesta, que foi roubada enquanto eu fingia ser empresário. E não foi só ela. Dona Beatriz olhou fixamente para o neto. Se você continuar com isso, João, não será mais bem-vindo aqui. Vamos tirá-lo da presidência. Vai ficar sozinho. João fechou os olhos por um instante. Sabia que aquele momento era o ponto de ruptura. Quando abriu os olhos, respondeu: prefiro estar sozinho com a consciência limpa do que cercado de gente que passa por cima de vidas por lucro. O silêncio que se seguiu foi denso como cimento fresco. Quando saiu da sala, sabia que havia rompido de vez com o império que herdara. Naquela noite, ligou novamente para Marta. Precisava vê-la. Chegou ao ateliê de cabeça baixa. Ela estava ajustando a barra de um vestido, como se nada tivesse acontecido. Mas, ao vê-lo, largou tudo. Você falou? Falei. Eles vão me tirar da empresa, vão me expor, vão me destruir. Então, agora você é livre, ela respondeu, quase como um sussurro. Ele não entendeu. Livre? Sim, porque agora não carrega mais o fardo de manter algo podre de pé. Você fez o certo. João sentou-se à pequena mesa do ateliê. Mas eu perdi tudo. Não tudo, disse Marta apontando para os papéis em sua mão. Você ainda tem coragem. E isso vale mais do que uma empresa herdada. Na manhã seguinte, as manchetes pipocaram em todos os sites. Herdeiro rompe com empresa e denuncia esquema interno. João virou alvo de críticas e acusações. A família soltou notas oficiais alegando instabilidade emocional. Orlando moveu processos. A empresa abriu investigações contra ele. Sem mais acesso às contras, sem apoio da família, sem casa, João se viu sozinho, num pequeno apartamento alugado no centro. Foi quando, numa tarde chuvosa, bateram à porta. Era Marta, com uma sacola de papel. Trouxe comida. Achei que você ia esquecer de comer. Ele sorriu com os olhos marejados. Por que você veio? Porque eu sei reconhecer alguém que foi homem o suficiente para mudar. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Depois, ela o olhou nos olhos. Agora me diga, o que você pretende fazer da sua vida? Ele respirou fundo. Reconstruir, com o que tiver, mesmo que comece do zero. Marta sorriu. Então, você está contratado. Ele franziu a testa. Como é? Preciso de alguém para organizar a parte financeira do ateliê. Tá tudo uma bagunça.
E agora, com sua história nas redes, tem um monte de gente querendo costurar com a gente. João ficou em silêncio. Você tem certeza? Você tem? Ele assentiu. Pela primeira vez, sentia que estava no lugar certo. Mesmo sem luxo, sem conforto, sem herança. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, João chegou ao ateliê. Calça jeans, camisa simples. Sem paletó, sem gravata. Marta o esperava com um avental dobrado nas mãos. Bem-vindo à vida real, disse ela, entregando o avental. Aqui, a gente costura não só roupas, costura dignidade. 2 meses haviam se passado desde que João começara a trabalhar no ateliê. Suas mãos, antes acostumadas com canetas caras e reuniões de diretoria, agora lidavam com tecidos, bobinas de linha e notas fiscais rabiscadas. Não havia luxo, mas havia propósito. E isso, ele aprendera, valia mais do que qualquer carro importado. Marta, que no começo o tratava com cautela, agora dividia as tarefas do dia a dia com naturalidade. Jéssica, a jovem costureira, já pedia ajuda a ele para calcular prazos e organizar pedidos. Dona Celeste, a bordadeira experiente, até lhe ensinara a costurar botões. Mas o verdadeiro teste veio quando Marta entrou no ateliê, segurando um envelope grande e sorrindo como criança. João, você não vai acreditar. Uma noiva quer 15 vestidos de madrinha e mais o vestido principal. Casamento para 200 convidados. Ele arregalou os olhos. É o maior pedido da história desse lugar. E vamos precisar de reforços. Foi ideia dele criar uma rede de costureiras parceiras no bairro. Mulheres talentosas, mas que trabalhavam de casa, em silêncio. Agora teriam uma chance de mostrar o seu valor. As reuniões com as novas costureiras foram intensas, cheias de desconfiança no início. Mas aos poucos, a confiança foi costurada entre linhas e promessas honestas. O trabalho começou, os tecidos chegaram, as máquinas não paravam. No meio daquele furacão produtivo, Marina chegou. A filha de Marta, estudante de design de moda, viera passar férias. Inteligente, observadora e direta, Marina logo percebeu que havia algo a mais entre a mãe e João. No primeiro encontro, foi direta. Você é o famoso ex-rico que tentou despejar minha mãe? João engoliu seco. Sou eu. E agora está aqui cortando tecido? Por quê? Porque sua mãe me ensinou a diferença entre mandar e servir. Ela o observou por alguns dias. Assistiu às entregas, ao esforço diário, às noites em claro para fechar pedidos. Não falou mais nada. Apenas um dia, no fim do expediente, disse: Se fizer minha mãe chorar de novo, eu quebro suas pernas. Ele sorriu, aliviado. Aquilo, vindo dela, era aceitação. Na semana do casamento, tudo parecia correr bem. As costureiras trabalhavam como uma verdadeira equipe. O ateliê vibrava de energia. Mas na véspera da entrega final, um velho fantasma bateu à porta. Era Marcelo, o primo advogado. Entrou no ateliê com a mesma arrogância de sempre. João, temos um problema. O Ministério Público abriu investigação. Orlando apresentou documentos forjados, tentando te incriminar, quer te prender por desvio de verbas. Marta se aproximou e firme. E o que ele quer em troca? Marcelo hesitou, mas respondeu. Se João voltar à empresa e assinar um acordo de silêncio, ele some com as provas. Você está brincando, disse João, incrédulo. Não, estou oferecendo uma saída. Ou isso, ou prisão preventiva. Você decide. Marta levou João até os fundos da loja. Lá, com as mãos trêmulas, pegou uma chave dourada de uma gaveta. Foi essa chave que você me devolveu quando quis me despejar. Agora está nas suas mãos decidir se vai fechar portas ou abrir caminhos. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Se eu for preso, então você vai preso de cabeça erguida, respondeu ela, mas vai como um homem,
como alguém que escolheu proteger os pequenos. No dia seguinte, o casamento foi um sucesso. As madrinhas sorriram, a noiva chorou ao ver o vestido, a rede de costureiras comemorou com refrigerante e pão de queijo na calçada do ateliê. Era um dia comum para o mundo, mas gigante para aquelas mulheres. À noite, Marta e João ficaram sozinhos, organizando o que sobrou. João, o que vai fazer agora? Na segunda-feira vou ligar para o Marcelo e dizer que não aceito o acordo, que ele faça o que quiser. Você tem certeza? Tenho, mas tenho medo. Quem não tem? Mas coragem não é a ausência do medo, é seguir mesmo com ele. Na segunda-feira, João cumpriu a promessa. A resposta da família foi imediata. O desligaram oficialmente da empresa, cortaram seu nome de todos os contratos, congelaram suas contas pessoais. A mídia começou a publicar matérias duvidosas, tentando manchar sua imagem. Mas algo inesperado aconteceu. Clientes começaram a procurar o ateliê. Quero costurar com quem teve coragem de enfrentar os poderosos, dizia uma senhora idosa. Outras vieram, donas de casa, professoras, jovens com um sonho simples, todas atraídas por uma história que tocava fundo. O ateliê cresceu, mas sem perder sua essência. Nada de franquias, nada de luxo. Apenas trabalho honesto, confiança e mãos que costuravam com alma. 6 meses depois, o advogado de João apareceu novamente, mas dessa vez com um sorriso no rosto. João Orlando foi preso. Fraudes, desvio de verba, lavagem de dinheiro. Sua denúncia ajudou a desmontar tudo. E mais, o Ministério Público reconheceu sua inocência. Você está limpo. João fechou os olhos e soltou o ar preso no peito. E a empresa da família? Perguntou. Está em reestruturação e querem você de volta. Ele olhou ao redor. O barulho das máquinas, o cheiro de tecido novo. Marta ajudando uma cliente a escolher entre 2 tons de azul. A vida acontecendo com simplicidade. Pode dizer que agradeço, mas eu já encontrei meu lugar. Naquela noite, João levou algo para Marta. Um pequeno anel feito com um botão de madrepérola. E uma aliança moldada a partir de um pedaço da antiga placa da loja. Ainda não sei se mereço estar na sua vida, mas sei que é nela que quero estar, como seu parceiro, seu sócio, seu marido. Ela olhou para o anel, depois para ele. Ainda temos muito para costurar, João, mas se quiser, podemos fazer isso juntos. Ele assentiu. Para sempre. Na vitrine do ateliê, uma nova plaquinha dourada brilhava sob o sol da manhã. Aqui não se costura só tecido, costura-se dignidade.